Tem muita coisa que te ensinam sobre virar piloto, mas tem umas que ninguém fala sobre. E se você errar em algumas decisões, pode gastar muito dinheiro por isso ou colocar sua carreira em risco. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 escolhas que podem literalmente salvar ou arruinar o seu caminho na aviação, com base no que eu vivi e vi outros colegas viverem também. Primeira decisão, não investir no inglês desde cedo. Tem muita gente que deixa para começar a focar no inglês quando estiver lá na frente com o PC multi-FR checado ou até fazendo um instrutor. A pessoa já está a um passo de entrar na linha aérea e coloca todas as fichas na prova da ICAO e às vezes reprova. O que eu sempre recomendo para os meus alunos é começar a ver o inglês desde sempre. Se você puder, faz a prova de piloto privado e já começa um curso de inglês. Não precisa ser um curso focado na ICAO diretamente. Começa no inglês de base, inglês de cursinho, que tem em qualquer esquina. Acha o método que funciona para você não bater cabeça e não perder tempo em relação ao inglês também. Eu estudava numa escola que eu não curtia e eu fiquei por uns 4, 5 anos nessa escola e perdi tempo. Quando eu decidi mudar de escola, foi uma das melhores decisões que eu fiz, porque isso de fato melhorou o meu inglês. Tive que voltar do zero e eu queria de fato voltar do zero para ter uma boa base de inglês. E a base que eu fiz de inglês foi tão boa que eu fiquei 7 anos sem ver inglês e quando eu voltei para estudar para ICAO, eu ainda tinha uma boa base. Claro, estava enferrujado, não estava me comunicando bem de uma forma fluida, mas ao mesmo tempo a base foi boa e isso voltou na minha cabeça mais rápido do que normalmente voltaria caso eu aprendesse do zero. Então foca no inglês. Se você quer ser piloto de linha ou mesmo da executiva, mas pensa em voar jato no futuro, investe no inglês e depois você me agradece. Se você já começou a voar, já sabe que existem alguns termos que são em inglês, o manual do avião é em inglês, os checklists são em inglês, então tem que saber, não tem muito para onde correr. E principalmente para os pilotos de linha, talvez vocês já saibam que a prova ICAO, se você não tirar o 6, tem que renovar de tempos em tempos. Então o inglês é um negócio que vai acompanhar o resto da nossa carreira da aviação. Você pode empurrar isso com a barriga agora, ou já pode começar a lidar com essa pane e quando chegar lá na frente está tudo resolvido. Segunda decisão, não ter um bom planejamento financeiro da sua jornada. A aviação é de fato muito cara, como vocês já sabem, mas com um bom planejamento financeiro, dá para dividir esse valor ao longo dos anos, aproveitar promoções, economizar em alguns momentos na formação e chegar lá da melhor forma possível sem se endividar. Eu, particularmente, conheço muita gente que ficou animado só com o PP, juntou a grana do PP, que é de certa forma um valor mais acessível, é o preço ali de uma moto, de um carro, dependendo do aeroclube, e a pessoa só se planejou até o fim do PP. O cara checa o PP, não pode trabalhar como piloto e depois, para fazer o PC, que é de fato o curso mais caro, o cara se embola, não consegue fazer do melhor jeito ou não consegue fazer. Tenta reparar isso nos aeroclubes. Normalmente tem muito aluno de PP e pouco aluno de PC, porque o PC é mais caro e a galera não se organiza. Então, antes de começar, faz uma estimativa real das suas finanças, de quanto você pode dispor para a parte da aviação e não passa desse valor. Não se endivida, porque é um dos piores caminhos e decisões que você pode ter em relação à sua carreira de aviação. E se você ama mesmo a aviação, pode demorar 5, 10, 15 anos, mas se você conseguir dispor esse valor e se organizar direito financeiramente, você consegue chegar lá. E normalmente bem antes do que a gente imagina. As oportunidades surgem, as promoções surgem, o aeroclube ajuda a gente, então as coisas vão caminhando normalmente a nosso favor. Terceira decisão é ignorar o networking, principalmente online. Você pode ser um ótimo piloto, mas se ninguém souber disso, não adianta de nada. As oportunidades chegam mais fácil para quem é lembrado. Busque sempre participar de eventos, cursos e comunidades digitais. Na medida do possível, tenta ajudar na manutenção, até desembarcar bagagem de aviões da executiva e já utilizar essa parte da comunicação para se apresentar. De forma digital, crie um perfil no LinkedIn ou nas outras redes sociais, interaja com outros pilotos e tenta mostrar o seu progresso, sem arrogância, mas com presença. A internet é uma ótima ferramenta com um potencial gigantesco para você criar esse networking. E não ache que o networking começa só depois que você checa o piloto comercial. Networking começa no primeiro dia que você pisa no aeroclube para fazer aula teórica ou para fazer a parte prática. O amigo piloto que está fazendo PP com você pode ser o dono de um avião, pode conhecer ou ser filho de um piloto, ou pode conhecer um fazendeiro que vai te colocar ou vai pedir uma indicação dele para algum piloto para contratar. E caso você tenha as carteiras e o seu amigo lembre de você como um cara íntegro, profissional, sério, ele vai
vai te indicar e você ganha um emprego. Então trabalhe o networking e lembre, quem não é visto, não é lembrado. Quarta decisão é não estudar bem a teoria no início. Eu não vou ser hipócrita. É óbvio que a gente quer passar na banca da ANAC e a gente estuda focado na banca da ANAC. Mas spoiler, o que você estuda de teoria para a banca de PP não é necessariamente o que você vai ver na prática. Você ainda vai ter que estudar muito mais para a prática, somando o conhecimento que você aprendeu na teoria. Se você pensa em seguir para uma executiva ou seguir para a linha, a carreira na aviação demanda muito estudo. Você vai ter recheck, revalidação, seleção de linha aérea, prova e cal. Então sempre um piloto tem que se manter atualizado e estudando. Não ache que é uma profissão que você vai passar nas provas e fechou, tô na linha aérea e pronto, acabou de estudar. Na verdade, a gente mantém esse estudo sempre ativo. Ou você começa a aceitar e começa a gostar e ressignificar o estudo e ver como uma coisa interessante para você evoluir como pessoa e evoluir como piloto. Ou você nega isso, vê o estudo como uma coisa ruim e em algum momento reprova, é demitido de uma linha aérea e se frustra com a profissão. O que eu recomendo para os meus alunos é sempre ressignificar o estudo, começar a ver as coisas bonitas por trás do que a gente estuda na aviação, porque começa a gerar mais interesse e você começa a fixar melhor os conteúdos. Deem muita atenção para a parte teórica, estudem com carinho, não só para passar na banca, mas para virar um bom piloto. E a última decisão é escolher um aeroclube na emoção, numa promoção, por exemplo. É muito importante que você pesquise como aquele aeroclube funciona, pergunte aos alunos, conheça as aeronaves, como que aquela instituição funciona, manda mensagem para um aluno, para um instrutor, para saber como que funciona internamente no aeroclube. E se você quiser saber mais sobre isso, eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, eu vou deixar indicado aqui em cima para você assistir. Essas decisões parecem pequenas, mas mudam tudo. Se eu tivesse alguém para me alertar sobre isso no início, teria evitado vários perrengues. E é exatamente isso que eu faço com os meus alunos na mentoria. Evitar com que cometam os mesmos erros e encurtem caminhos. Se quiser estudar com quem está nessa jornada junto com você, deixa aqui na descrição. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo que está começando a jornada de piloto. Esse vídeo pode ser o alerta que ele precisava.